Meus irmãos, boa noite a todos. É um prazer poder estar falando com os irmãos e é um prazer poder estudar a palavra de Deus com vocês. É muito bom, é muito importante, isso fortalece a nossa fé, né? Nós estamos numa sequência dos grandes homens do passado, né? Tanto homens do Velho Testamento quanto do Novo. Eu queria desde já agradecer a todos aqueles que se inscreveram no nosso canal. Que Deus te abençoe muito, que você seja um missionário e divulgue essa mensagem, passe à frente, para que Jesus volte logo, para que a mensagem alcance o máximo de pessoas possíveis, tá? E quero fazer um pedido àqueles que ainda não são inscritos. É simples, irmão, é fácil. Você não precisa fazer força para nada, entendeu? Você só vai entrar no YouTube, digitar lá Missionário Ricardo Lins, vai clicar num vídeo e se inscrever. Se inscreveu, deixa o seu like e ativa o sininho. Ativando o sininho vai aparecer três palavrinhas, né? Todas personalizadas. Você clica em personalizada para que você todo dia receba o conteúdo desse canal, tá bom? Vamos orar? Pai de amor e de misericórdia, louvado seja o seu nome, pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estudarmos a sua palavra. Fale conosco, alimente nossa alma, enche-nos do teu espírito. Em nome de Jesus, amém. Bem, hoje eu vou falar de Estevão, irmãos. Estevão tem uma história linda. Humanamente falando, parece ser uma história triste. Mas o testemunho que esse homem deu é uma coisa extraordinária, grandiosa. Ele realmente estava tomado pelo Espírito Santo. E nós vamos ver, dentro dessa reflexão, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre Estevão. Vamos lá? E o tema de hoje é Estevão, o primeiro mártir. E lembrando que Estevão era um jovem ainda. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E ele ainda diz mais: não perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Ele pronunciou as mesmas palavras que Jesus pronunciou na cruz do Calvário. E ainda pediu que Jesus não lhes imputasse este pecado na conta deles. Imagine um homem sendo apedrejado, irmãos, todo ensanguentado, né, tomando pedrada na cabeça, no rosto, no corpo, e pedindo a Deus que tenha misericórdia. Esse homem só poderia estar tomado pelo Espírito Santo. E ele, de fato, era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão, um homem amado por Deus, o qual estava lutando por ganhar almas para Cristo. Perdeu a vida porque deu um vitorioso testemunho do Salvador crucificado e ressuscitado, que fez com que os fariseus o odiassem, rangessem os dentes, né? Porque não suportavam ouvir o testemunho de Estevão. O ódio que os inimigos da verdade tinham demonstrado contra o Filho de Deus foi o mesmo que revelaram contra seus seguidores. Felizmente, os seguidores de Cristo não escaparam disso, irmãos. Não podiam suportar que falassem daquele que havia crucificado. E uma vez que Estevão dava tão ousado testemunho, ficaram enraivecidos, enfurecidos. Ou seja, eles queriam esganar Estevão. Eles estavam totalmente endemoniados. No brilho que viram no rosto de Estevão, e a Bíblia diz que o rosto de Estevão era como o rosto de um anjo, as autoridades tiveram evidência divina, mas ainda assim desprezaram a evidência, porque deixaram que o ódio, a raiva, falasse mais alto, irmãos. Eles viam um brilho no rosto de Estevão, e ainda assim não se deram por conta
de que Estevão estava sendo usado por Deus, pelo Espírito Santo. Eles deixaram com que a mágoa, com que o ódio, com que o enfurecimento falasse mais alto. Quando Estevão teve que sofrer por Cristo, não se abalou, percebeu seu fim na crueldade da expressão de seus perseguidores, mas não hesitou em dar-lhes a derradeira mensagem que ele devia proclamar aos homens. Olhou para cima e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Irmãos, o que a gente percebe avaliando a vida desses grandes homens é que você vê na vida de José, de Paulo, de Esther, nenhum deles reclamavam da situação que estava diante deles, do quadro que se apresentava diante deles. Eles aceitavam e apenas confiavam plenamente em Cristo, que Deus estava do lado deles e com eles. E que o interessante aqui na história de Estevão é que quando Estevão avista Cristo em pé à direita de Deus o Pai, naquele momento fecha a porta da graça para Israel como nação. Isso se dá no ano 34, né, onde também acontece a conversão de Saulo de Tarso, né, e a mensagem que até então era dos judeus privilegiados, ela se abre aos gentios. Então, irmãos, esse homem foi um homem ousado, um homem corajoso, e nós estamos precisando disso. Deus está em busca de homens corajosos, de mulheres ousadas, que preguem destemidamente a palavra de Deus. Muito bem. Todo o céu estava interessado no caso. Jesus, erguendo-se do trono de seu Pai, estava inclinado, olhando para o rosto de seu servo e transmitindo à sua fisionomia os raios de sua própria glória. E os homens ficaram perplexos ao verem o rosto de Estevão brilhando como se fosse um rosto de um anjo, e ainda assim não se converteram. Olha como é que eles estavam cegos, irmãos. Olha como é que existia uma venda nos seus olhos. Porque o rosto de Estevão era como de um anjo, o tamanho era o brilho que resplandecia do rosto de Estevão. E ainda assim esses homens não conseguiam enxergar isso. A glória de Deus brilhava sobre ele, e enquanto ele contemplava a face de seu Senhor, os inimigos de Cristo o apedrejavam para matá-lo. Não foi aquela uma morte cruel ao nosso modo de ver, mas ele não teve nenhum medo de morrer. E suas últimas palavras foram uma oração para que o Senhor perdoasse aos seus inimigos, aos seus adversários. Estevão não tinha medo de morrer. Paulo tinha prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. O seu rosto, caminhando para a morte, resplandecia uma santa calma. Esther se colocou como líder do povo judeu e pediu que o povo adotasse um jejum de 3 dias, e ela também. Ela corria risco, poderia dar certo, como ela poderia morrer, mas ela não estava preocupada com isso. Ela estava preocupada de fazer a vontade de Deus, e ela confiava de que Deus iria se levantar a favor dela. Ela acreditava nisso. José foi preso injustamente, aceitou a repreensão do Senhor, a disciplina do Senhor, se tornou um homem melhor e chegou a ser governador do Egito. Nenhum desses homens abriu a sua boca para reclamar. Irmãos, isso é uma lição muito importante para nós. Nós devemos ter cuidado com as nossas palavras, irmãos. Porque por muito menos eu estou reclamando da vida, eu estou murmurando, blasfemando, e esses homens passaram pela morte. E ainda assim não tinham medo de morrer e não abriam sua boca e viviam numa santa paz com Deus. Tamanho era o nível de comunhão que esses homens tinham. Muito bem. Não foi aquela uma morte cruel, mas ele não teve nenhum medo de morrer, e suas últimas palavras foram uma oração, como já disse,
para que o Senhor perdoasse a todos aqueles que o apedrejavam. Jesus tem facilitado isto, tanto quanto possível, para seus servos, e Ele quer que sigamos seus passos, e se o fizermos, seremos participantes de Cristo e de sua glória. Irmãos, o nosso apelo nesta noite é que, assim como Estevão foi um homem corajoso, um jovem corajoso, foi o primeiro mártir, um jovem que não demonstrou medo, mas que teve a ousadia de pregar aquilo que precisava ser falado, teve coragem de pregar a verdade, não tinha medo de morrer, não estava preocupado com a sua vida, e que mesmo sendo apedrejado, teve a ousadia de dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não lhes impute este pecado, Senhor. Irmãos, um homem, para chegar ao ponto de falar uma coisa dessa, sendo apedrejado, ele tem que estar tomado por Deus, totalmente, por completo. Esse homem já não vivia mais para si. Ele era completamente tomado pela glória do Senhor, pelo caráter, a imagem de Cristo resplandecia nele. Não é à toa que o rosto dele era como o rosto de um anjo. Eu sei que Deus está em busca de Estevãos. E eu sei que o que Estevão fez, pela graça do Senhor Jesus, a importância que Estevão teve, e ele não tem nem ideia de que Saulo, que foi perseguidor e que segurou a sua capa, que depois se tornou Paulo, se converteu através do testemunho de Estevão. Ou se converteu, na verdade, na estrada de Damasco, mas aquela cena, vendo Estevão ali falando aquelas palavras, pedindo que o Senhor perdoasse aqueles que estavam apedrejando e que não lhes imputasse o pecado, aquilo mexeu com o psicológico de Paulo. E Paulo, por um momento, ficou atordoado: Senhor, me perdoa, depois que ele se converteu. Será que o Senhor me perdoou porque eu consenti na morte de um homem de Deus? Imagine que encontro será quando Paulo se encontrar com Estevão no céu, irmãos. Que cena será essa? Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos ter a coragem, a ousadia, a firmeza de caráter de Estevão, de pregar a verdade como ela é, sem ser politicamente correto, de falar aquilo que tem que ser falado com amor, com humildade, mas na autoridade do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser Estevão. Para você que me ouve, ore a Deus e fale: Senhor, me dê a coragem de ser um Estevão para pregar o Teu Evangelho, para poder falar com os meus amigos do Teu Evangelho, da Tua verdade. É esse o desejo de Deus para nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o Teu nome. Nós muito Te agradecemos pela oportunidade de podermos fazer uma reflexão sobre a vida de Estevão, bem curta, mas muito objetiva. Esse homem tem um papel muito significativo para os nossos dias. Nos ajude a termos a coragem e a ousadia de Estevão. Nos ajude, Senhor Deus, a temermos somente ao Senhor, a nada mais a não ser ao Senhor, e a confiarmos de que, assim como o Senhor esteve com esses homens, que o Senhor também está conosco, cuidando de nós. Nos abençoe, nos guarde, abençoe todos aqueles que me ouvem, ou que vão me ouvir, vão me assistir, que eles possam ser abençoados e agraciados pelo Senhor, e que por algum motivo aqueles que ainda não Te conhecem, que não Te aceitaram, que possam realmente tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Esse é o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amanhã continuaremos, tá? Não perca.